Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Monteiro, aqui também conosco o nosso querido Alexandre Almeida e ali na técnica o nosso Pablito. Amigos ouvintes, nós retomaremos o nosso estudo aqui no capítulo 14, iniciando hoje o item 23, em que Kardec nos coloca: ainda que durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, ele não se acha tão escravizado que não possa alongar sua corrente e transportar-se para longe, seja sobre a terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. É com desgosto que o espírito está ligado ao seu corpo, porque sua vida normal é a liberdade, enquanto que a vida corpórea é a do servo preso à gleba da terra. Amigos ouvintes, internautas e Alexandre, os benfeitores espirituais vão responder a Allan Kardec lá em Livro dos Espíritos, né, que o espírito encarnado é como um passarinho dentro da gaiola. Eles fazem essa analogia. Mas por que isso, Alexandre? Por que esse sentimento de prisão? Queridos ouvintes, André, Pablo, votos de muita paz para todos. Bom, como nós tivemos a oportunidade de acompanhar a sua leitura agora, a criatura espiritual, o espírito, o ser, ele é livre sobre todos os aspectos. A providência divina nos abençoa com a oportunidade de nos dar a liberdade. Liberdade essa que nos propicia o aprendizado, né? As ações, tudo em prol de nós mesmos. Entretanto, de modo que nós possamos trabalhar na prática as questões que envolvem esse processo evolutivo, nós temos a necessidade de, quando em quando, estarmos no mundo material. Então, no nosso caso, estamos no planeta Terra, então precisamos reencarnar, como dizemos, né? E aí, no momento que o espírito se vincula a um corpo, naturalmente, ele sofrerá limitações, como nós aprendemos na semana passada. Através dos nossos órgãos físicos, nós vamos, sim, exteriorizar os recursos que temos. Agora, mesmo que essa matéria, que esse corpo não traga imperfeições de maior grau, ela ainda assim impõe alguns limites. Então, essa ideia figurada do pássaro na gaiola é para justamente traduzir isso. Ou seja, um pássaro dentro de uma gaiola, ele não deixa de ser um pássaro, ele tem ali os seus recursos, entretanto, está limitado, né, na sua amplitude, daquilo que ele pode realizar. Ele pode até cantar, mas o salto que ele vai dar é muito pequeno em relação àquilo tudo que ele pode realizar se estivesse livre. Então, a analogia ela é viável, é perfeita. É perfeita, né? Alexandre, enquanto você estava falando aqui, a gente vai rememorando os aprendizados, as lições que os espíritos nos concedem. E a gente, como espírito, você goza efetivamente de uma liberdade. Como você falou, o passarinho, quando está fora da gaiola, ele vai para onde que ele quiser, voa. Ele tem uma sensação de liberdade e os seus sentidos e as suas possibilidades são maiores. Então ele diz o seguinte: dessa mesma forma, o espírito, quando está dentro do corpo, tem limitado o seu raio de ação e as suas faculdades também.
E ele vai dizer, né, que a gente tem essa possibilidade, ainda que dentro... O passarinho, você coloca ele ali dentro da gaiola, ele não sai nunca mais se você não abrir a portinha para ele, né? Verdade. Para ele dar... Aí vai fugir o passarinho. E o espírito encarnado, ele tem essa possibilidade de... Ainda que ligado ao corpo físico. E como é que ele está ligado pelo perispírito, né? Aquele laço, para alguns prateados, que as pessoas, para a gente ter uma ideia, que é um laço prateado ali, a gente não sabe muito bem qual, mas é um laço que nos liga ao corpo físico, que é o perispírito ali, né? E ele é flexível, né? Na medida que você pode se afastar, você vai estar com o teu corpo físico aqui, mas você pode fazer uma viagem em desdobramento, não é isso, Alexandre? Como é que se dá esse desdobramento? Que aí a gente vai gozar de uma liberdade relativa, ainda que ligada ao corpo físico, mas desdobrado, em que você pode ali retomar aquela liberdade e as faculdades espirituais que você não consegue exercê-las preso efetivamente ao corpo, né? Exato. Nós experimentamos esse fenômeno que você acabou de narrar todos os dias, né? Quando dormimos. Muito bem lembrado. Não é verdade? Toda vez que dormimos, nós temos essa oportunidade, por que não dizer, quase sempre, em via de regra, essa experiência, porque esse laço, que o nosso irmão André acabou de citar, ele se afrouxa, né? Sim. E aí é onde, isso também há uma explicação, que um outro momento, um outro tema de estudo. Então, naturalmente, quando essas vibrações cerebrais, né, elas atingem um determinado estágio, automaticamente, você vê que tudo está ligado à mente da criatura, né? Então, psiquicamente, nós mandamos uma mensagem e esse laço se afrouxa. E aí, nós, espírito, é sempre interessante ressaltarmos isso, nós sabemos que os nossos ouvintes, né, como interessados, estudiosos, mas é sempre bom porque nós temos um público, né, que de repente está tendo a oportunidade de ouvir pela primeira vez e não ter conhecimento. Nós temos um corpo, nós não somos um corpo, então toda vez que falamos nós, estamos falando nós em espírito. Nós nos desligamos parcialmente deste corpo que temos, e como você colocou, e temos a oportunidade, então, sim, de sairmos da gaiola, mas como se estivéssemos com uma cordinha presa, o passarinho tivesse uma cordinha presa na pata. Bem flexível, você pode voar para onde você quiser. Mas para a gaiola você vai voltar, porque ela vai ficar presa aqui à gaiola, né? E aí, que seja menos importante, mas vocês me permitem, isso até explica o porquê dos bons espíritos, muitas das vezes, nos advertir quanto ao perigo. Nós temos uma questão, às vezes, até de cultural, de brincarmos com as pessoas quando estão dormindo, de despertá-las dando susto. Abruptamente, né? Isso vai muito além de uma questão comportamental, social, de educação. Ela tem também uma razão científica e espiritual, né, de se evitar. Porque você está a uma distância, muitas das vezes que você pode precisar do corpo físico, mas esse retorno para o corpo, ele é instantâneo. No momento que você desperta o corpo, esse laço vai sinalizar ao espírito a necessidade, isso até para um instinto de sobrevivência. Então, despertar uma pessoa, se você me permite, André, abrir esse parênteses, para não perder a viagem, como se diz. Quando nós despertamos uma pessoa de uma forma dando um susto, nós de alguma forma estamos causando uma dificuldade, um trauma espiritual desnecessário, né? Sim, sim, porque você não sabe realmente se ela de algum momento está em desdobramento, exatamente, né? Em que circunstância que aquele espírito espírito está no seu repouso ali. Porque o corpo físico dorme, para a gente poder visualizar o que o Alexandre colocou aqui, é que o corpo físico dorme, mas o espírito não dorme. Ou ele pode estar ali junto ao corpo, ou ele pode estar em algum trabalho, ou ele pode estar visitando parentes desencarnados no mundo espiritual, ou ele pode estar em locais menos recomendáveis de acordo com o seu gosto. Então tudo isso acontece. O corpo está dormindo, mas o espírito, ele tem essa liberdade ali, ainda que limitada, de poder frequentar a certos tipos de locais, de acordo aí com as suas afinidades. Então, pra gente, então quando a gente dá acorda a pessoa assim de uma forma abrupta, a pessoa toma até um susto, porque ela
regressa ao corpo de uma forma violenta. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo aqui o estudo da obra A Gênese, aqui no capítulo 14, Fluidos, hoje no item 23. E Kardec diz o seguinte, aqui no segundo parágrafo: o espírito, portanto, sente-se feliz em deixar o corpo, como o pássaro em sair da gaiola, do que nós falamos, né? Ele aproveita todas as ocasiões para se libertar dele, fazendo uso de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Ocorre, então, o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma, que acontece sempre durante o sono. Olha o que nós falamos aqui. Duas coisas que nós acertamos, né? Estamos brincando aqui. É óbvio que a gente já tinha dado uma lida, uma estudada no tema, e aproveitamos também os recursos que nós temos do Livro dos Espíritos, né? Que fala da emancipação da alma, do sono e dessa questão do passarinho preso na gaiola, dessa analogia. Então, diz ele, acontece sempre durante o sono, todas as vezes, todas as vezes em que o corpo repousa e que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Sabia dessa, Pablo? Pablo está aqui balançando a cabeça negativamente. Sabia dessa também, Alexandre? E o interessante... Desconfiava, né? Desconfiava. E o interessante é que no Livro dos Espíritos, os Espíritos colocam que, independentemente do tempo, né? Então aqui até aquele cochilozinho no ônibus, sim, entre um quarteirão e outro, nós aproveitamos, espiritualmente falando, né, essa experiência de emancipação da alma. Para você ver o quanto é importante essa liberdade. E a responsabilidade de você saber que, ao dormir, seu corpo vai permanecer ali repousando, mas o seu espírito vai se desdobrar. E essa viagem que a gente vai fazer no mundo espiritual tem muito a ver com a nossa condição. Essa sim, a nossa condição moral vai influenciar decisivamente. O nosso dia, se a gente teve um dia bom, Alexandre, né? Às vezes você teve um dia bom, você vai repousar ali, vai dormir, muito provavelmente você vai ter uma condição de fazer você vai para um local que seja mais adequado ali com o que aconteceu com o seu dia. Se você teve um dia agitado, se você está tenso, isso vai prejudicar o seu sono e vai prejudicar principalmente essa emancipação, esse desdobramento, essa emancipação da alma que os espíritos narram para Allan Kardec na segunda parte do capítulo 8º em O Livro dos Espíritos. E a mesma coisa, se você, o que a gente está pensando? E mais uma vez aí o pensamento. Você passou o dia todo pensando em determinada coisa. Você vai dormir, você pode, e aí também a oração, né? Mas a oração ela tem que ser precedida de atos e pensamentos condizentes com aquilo que a gente entende como ético, como moral e como bom, né? Benevolente. Porque é todo um conjunto, o comportamento, o pensamento e a oração, que vai fazer com que a gente, ao dormir, vai ter essa emancipação. E para onde que nós vamos? O ouvinte deve estar se perguntando assim, dormir, aí, para onde que eu vou? Depende. O que você pensou? O que você fez? Qual foi o teu comportamento? Como é que está o teu comportamento? E aí, para aí, você vai saber para onde que você está indo. Queridos ouvintes, interessantes que ouvindo nosso irmão André, nós testemunhamos aqui o cuidado de Kardec, né, e a sua perfeição em pedagogicamente organizar o trabalho. Os capítulos não estão soltos no livro conforme foi escrito, bota no 13, bota no 20. Acompanhando a narrativa do nosso irmão André, nós verificamos que tudo que nós falamos nas semanas anteriores, de alguma forma, estava inserido na fala do nosso irmão. Sim. Ou seja, o pensamento, a vontade, as afinidades espirituais. Isso. E ele falou também da prece. Então, irmãos, eu faço a prece, eu já estou atraindo um bom espírito para quê? Porque, de alguma forma, ainda que estrategicamente, permita essa expressão,
eu estou de alguma forma me condicionando para uma emancipação menos vulnerável. Isso aí. Porque nós pelo menos eu estou anjo. pensando em direcionar, né? Isso. Poxa, pelo menos, ainda que eu tenha tido alguma invigilância, e faz parte da trajetória, somos imperfeitos, bom, agora que eu vou repousar, eu sei que eu vou ter a oportunidade de me libertar parcialmente. Então, eu vou ter, talvez, tais ou quais experiências, eu posso me possibilitar tais ou quais experiências. Mas, considerando que eu me conheço, eu tive um dia difícil, eu, na minha prece, vou pedir proteção. Sim. Para que eu não me deixe cair em tentação. Não é isso aí. Será que eu não me deixe cair em tentação? A única oração que o mestre nos ensinou não estaria aplicado também a essa experiência? Por quê? Porque tem coisas que às vezes em vigília nós não fazemos, e ótimo, mas talvez desprendidos do corpo a gente se permita fazer determinadas experiências. Sim. Porque conscientemente, espiritualmente falando, assim, bom, eu estou numa outra esfera, numa outra situação em que, em tese, mas quando somos espíritas e temos esse conhecimento, esse raciocínio já, poxa, não. Eu sei que eu estou sujeito a fazer e vou responder também por isso. Então a prece vai nos ajudar a ter proteção, a companhia dos bons espíritos, e até porque mesmo que a nossa intenção, e aí vamos para outro exemplo, sejam as mais nobres também, a proteção é sempre bem-vinda, é necessária. Vamos a trabalho, como nosso irmão André colocou, e muitas das vezes vamos para regiões difíceis e precisamos de muita companhia boa, porque vamos ser abordados no meio do caminho. Ele relatou no programa anterior, né, programas anteriores, do irmão lá da entidade, do companheiro, falou, não, olha, eu estava aqui perseguindo esse grupo mediúnico. Então, diante de todas essas possibilidades, a vigilância que nós falamos lá atrás, né, que Jesus citou, a prece, a vontade, o pensamento que o nosso irmão André colocou, nesse momento da emancipação da alma, se tornam relevantes, porque nós podemos ter experiências muito, mas muito significativas para a nossa vida espiritual, para essa encarnação, sobretudo. Sim, tem detalhes importantes na sua fala, Alexandre, porque os espíritos dizem que muitas vezes eles nos afirmam que não há paixão e vício irresistível. E com a assessoria dos bons espíritos, através da prece, do comportamento, a gente consegue vencer ali as nossas más inclinações. É através da prece, da oração também. Mas eles nos alertam que, às vezes, muitas vezes, essa nossa vontade é da boca para fora, né? Aquela vontade, assim, a gente ainda se compraz nas paixões e nos vícios. E um outro detalhe também é que, às vezes, nós temos um comportamento, podemos ter um comportamento adequado do ponto de vista social, e aí as limitações, as nossas posições sociais limitam muitas vezes aquilo que a gente gostaria de fazer. Em que sentido? Às vezes eu queria até ter um comportamento desregrado. Sinto vontade de fazer coisas, mas a minha posição social, família, impedem que eu, por vergonha ou para manter ali aquele status, né? aquela imagem, eu contenho ali as minhas más inclinações. Mas ao dormir, a fazer essa emancipação livre, o espírito ali livre com as suas vontades, com as suas tendências, ele vai buscar aquele caminho que ele quer. Então são duas questões interessantes. E lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que têm dificuldades em oração, lá no capítulo 28, né, nas preces, no capítulo das preces gerais, o Kardec ele ensina ali, ainda que eles, isso aqui não é meramente para a gente ter uma ideia de como orar. Ele ensina ali para aqueles que tiverem dificuldades, podem buscar ali a prece antes de dormir, para a gente encontrar os nossos benfeitores, porque é nesse momento, né, Alexandre, que a gente vai dormir, nessa nossa emancipação, que nós vamos ali ter contato com os nossos entes desencarnados, se possível for, vamos ter contato com os nossos benfeitores espirituais e vamos ali repassar muitas vezes a nossa programação espiritual e vamos também muitas vezes receber alertas, avisos de coisas que podem acontecer
ou não, porque não existe o determinismo, e avisos para, muda o teu caminho. Você está num caminho que vai te levar a um problema. Então, muitas vezes nós somos alertados. E quando a gente vem para o corpo físico, isso de alguma forma vem um pouco embaralhado, não vem muito claro, né? Mas o espírito registra, não é isso? Isso fica registrado, né? E no nosso subconsciente, e muitas das nossas atitudes do cotidiano estão pautadas nessas advertências, nessas orientações, razão pela qual essa prece que antecede o momento do sono, né, dessa emancipação da alma, vem revestida de grande relevância. Por quê? Havendo essa invigilância, muitas das vezes nós iríamos encontrar um benfeitor espiritual que iria nos aconselhar e de repente nós fomos para um outro caminho, como você acabou de citar. Então, temos a possibilidade de perder grandes oportunidades de aprendizado, de advertências, né, de orientações, e muitas das vezes, que em estado de vigília, né, às vezes a gente, né, André, culturalmente a gente fala assim, poxa, se eu soubesse, né, se alguém me avisasse, se alguém pudesse me advertir, e nós temos essa oportunidade todos os dias. Sim. E ela se apresenta para a gente, sobretudo quando nós... Porque o trabalho no bem, ele está sempre nos sendo ofertado. Então, se eu me desdobro, predisposto a trabalhar, a aprender, nós vamos receber com esse certeza, recurso, com né? certeza. Nós vamos receber esse recurso. Com então, certeza. É importantíssimo essa questão que você colocou e essa lembrança. Porque muitas das vezes, culturalmente, a gente diz assim, poxa, a hora para dormir é uma coisa social, é mais um protocolo, né? Da boca para fora. Da boca para fora. Mas, e aí o mais importante, me permite aqui para concluir, André, é ver que a prece, não necessariamente essa oração, ela tem que estar vinculada, né? Aquela, lógico, se nós temos uma prece que nós temos afinidade, mas não necessariamente tem que ser aquela decorada. É o sentimento que vale. E São Benedito dizia, Pai, Benedito está aqui. Então ele não precisava dizer muita coisa, porque no sentimento dele, o Criador já conhecia tudo o que passava pela mente dele, com as propostas, né? O que ele desejava realizar. Porque às vezes basta uma palavra, né? Isso, porque muitas vezes a pessoa fica inibida. Por que eu vou fazer uma prece se eu não sei? Eu acho tão bonita uma prece de carta, acho tão bonita um salve rainha, um padre... E tem pessoas que têm as suas limitações materiais para isso. Então, meus irmãos, você que está aí nos ouvindo, sabe que a prece é o sentimento. Aquilo que você conseguir exteriorizar para Deus. Você não precisa nem verbalizar. Você pensa, deseja, conversa com Deus da forma que os seus recursos te permitem. Sim, muito importante isso. Eu lembro até que o Gerson, é engraçado que no meu culto do Evangelho no Lar estava justamente estudando, caindo, né, nas preces. Ele falava justamente o que adianta uma prece rebuscada, com falas longas. Ele até cita aquelas orações dos fariseus antigos que se aproveitavam das viúvas, né, que iam lá fazer orações e pegavam o dinheiro das viúvas. Ele vai citando tudo isso. Fala lá daquele que orou, que pede perdão do publicano, né? Enquanto fariseus faziam uma oração com orgulho e vaidade, e o publicano fazia aquela oração assumindo ali os seus erros, pedindo perdão pelos seus problemas. E ele diz, né? Os benfeitores falam disso, basta uma palavra, basta um pensamento, e pode ser em qualquer lugar. É óbvio que você vai fazer ali um recolhimento, a prece ela requer um recolhimento para que você possa se conectar com os seus benfeitores espirituais e com Deus. O que é a prece, né? Elevação da alma até Deus. Mas eu lembro que o Gerson falava isso, basta, nosso Gerson Simões Monteiro, basta uma única palavra. Alexandre, obrigado mais uma vez aí pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a todos. Amigos ouvintes, até a próxima semana. Nós estamos aqui encerrando o programa de hoje, Luz na Penumbra, e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas internautas e ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra. Na segunda parte, estamos no segundo capítulo, tratando dos espíritos felizes. Kardec abre este capítulo com a trajetória, a experiência do senhor Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, que desencarnou no dia 21 de abril de 1862, e 2 dias depois, ainda na Câmara Mortuária, porque na Europa é cultural, é comum, o corpo fica trancado na Câmara Mortuária e os amigos e os familiares vão lá, apanham a chave e abrem a Câmara Mortuária, fazem as preces e depois trancam novamente a porta. Então foi exatamente nessa ocasião que Kardec e alguns membros da Sociedade Espírita de Paris dirigiram-se à Câmara Mortuária, porque o senhor Sanson, desejoso de prestar um serviço à doutrina no momento da desencarnação, escreveu uma carta a Kardec, um ano antes de ele desencarnar. Este último ano, aliás, foi de atrozes padecimentos, e então Kardec compareceu com alguns outros membros da Sociedade Espírita de Paris. Então ele fez essa autópsia espiritual. Nós já estudamos aqui as 9 perguntas em que se constituiu essa autópsia espiritual, essa entrevista com o espírito Sanson, ainda ali junto do corpo insepulto. E então, nesse momento, ele também pede preces aos bons espíritos, pede a São Luís e aos próprios membros da Sociedade Espírita de Paris que o ajudassem na época de ele reencarnar. Ele já estava pensando na encarnação seguinte, e então Kardec fez essa autópsia espiritual 1 hora antes do sepultamento, para cumprir a última vontade de Sanson, observar mais uma vez a situação do espírito nesse momento post-mortem imediato, principalmente em se tratando de um homem inteligente, esclarecido e espírita convicto. E também para avaliar a influência da convicção dessas verdades sobre o estado do espírito. Ele responde várias perguntas, como nós já vimos, sobre o momento da transição, sobre a lucidez dele, que recuperou 8 horas após o corpo mesmo morrer, e falou também das faculdades que voltaram. Falou então, ou foi perguntado e respondeu sobre a consciência que lhe ficou quando o corpo exalou o último suspiro, como é que ele se sentia junto ao corpo ali ao lado dele. Ele disse que estava muito agradecido ao corpo, porque era instrumento da sua evolução, e como ele evoluiu, nós sabemos. Enfim, ele respondeu a todas as perguntas com a maior lucidez, apenas 2 dias depois de cessado o corpo físico de funcionar, portanto a morte do corpo físico. E nesse particular ele então ainda faz uma leitura, Kardec faz uma leitura de um texto que ele tinha levado, e o próprio Sanson lê o pensamento de Kardec, porque Kardec também pergunta justamente para ainda mais investigar aquele momento. Ele pergunta: tendes ciência do que pretendo ler sobre a vossa campa? E Kardec relata aqui em uma nota
aqui no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, relata que assim que ele pronunciou estas palavras, fazendo esta pergunta, o espírito Sanson respondeu antes que Kardec terminasse, e também sem qualquer outra pergunta, ele respondeu que sim, Kardec poderia e deveria ler aquele texto que ele levou, porque havia uma dúvida no pensamento de alguns presentes sobre a oportunidade, a conveniência de Kardec ler aquilo, posto que ali havia incrédulos, e então, evidentemente, muitos não eram espíritas, então essa conveniência foi captada por Sanson, que também respondeu a isso, disse que ele lesse, que tivesse coragem, confiança, e até disse que seria tão bom se os filhos dele também se convertessem. Então, depois, ele ainda Sanson ainda deu uma mensagem lá ainda no cemitério, dizendo que eles não se atemorizassem com a morte, que é um estágio da vida, se nós soubermos viver, que é uma felicidade, se soubermos cumprir os nossos deveres e atravessar as nossas provações, que todos devemos ter coragem, boa vontade, e assim sucessivamente. Nós já dissemos aqui que Kardec, muitas coisas do que ocorre e muitas coisas que foram ditas e que Kardec não considerou que seriam tão convenientes de serem colocadas na sequência das perguntas, porque poderia eventualmente deslocar um pouco a atenção nossa, de leitores e estudantes da doutrina espírita. Então, muitas coisas Kardec publicou, deslocou para a Revista Espírita. Então, na Revista Espírita, de maio de 1862, Kardec transcreve também tudo que nós estudamos até aqui sobre essa autópsia espiritual. E Kardec ainda diz que aconteceu uma coisa muito interessante. Ele diz que um fato aconteceu depois da cerimônia, em que alguns membros da sociedade se reuniram e receberam espontaneamente a seguinte comunicação que estavam longe de esperar: chamo-me Bernardo e vivi em 96. E aqui é uma nota do tradutor, estaria o espírito se referindo ao ano de 1796, posto que eles estavam em 1862. Então, provavelmente em 1796, em Passy, então um vilarejo. Eu era um pobre coitado, ensinava e só Deus sabe os dissabores que tive de suportar. Que tormento prolongado, anos inteiros de preocupações e sofrimentos. E eu amaldiçoei a Deus, ao diabo, aos homens em geral e às mulheres em particular. Entre estas, nenhuma veio me dizer coragem, paciência. Nesse caso, ele está aqui fazendo um retrospecto das suas emoções. E continua o espírito Bernardo: foi preciso viver só, sempre só, e a maldade me tornou mal. Desde então, erro pelos lugares onde vivi, onde morri. Aqui ele usa o verbo erro no sentido de errar, no sentido de ficar errando, vagando pelos lugares onde ele viveu e onde ele morreu. Nós lembramos que também usamos a palavra errar, vagar, e temos aqui no discurso espírita a palavra erraticidade, que diz respeito ao interregno, ao tempo que medeia entre o espírito desencarnar e adentrar o plano espiritual e depois reencarnar. E ele ainda diz:
Eu vos ouvi falar hoje. Vejamos aqui como nós temos sempre uma multidão de testemunhas, como nós aprendemos no Evangelho. E então esses espíritos que estavam lá e que assistiram tudo que tinha ali acontecido com Sansão, com a autópsia espiritual, diz então o espírito Bernardo, que se manifestou espontaneamente: eu vos ouvi falar hoje. Vossas preces me sensibilizaram profundamente. Acompanhastes um bom e digno espírito, e tudo quanto dissestes e fizestes me comoveu. Eu estava em numerosa companhia, muitos espíritos ali, e em comum oramos por todos vós. Olha que interessante, porque ele disse que era mau. Oramos por todos vós pelo futuro de vossas santas crenças. Orai por nós, que necessitamos de socorro. O espírito de Sansão, que nos acompanhava, prometeu que pensaríeis em nós. Desejo reencarcerar-me. Naturalmente, aqui ele está querendo dizer reencarnar, mas é muito comum, desde a Antiguidade Clássica, na Antiga Grécia, considerar-se o corpo um túmulo, portanto, um cárcere, portanto, e então ele diz: desejo reencarcerar-me a fim de que minha prova seja útil e conveniente ao meu futuro no mundo dos espíritos. Adeus, meus amigos. Falo assim porque amais os que sofrem. Para vós, bons pensamentos, futuro feliz. Kardec, então, explica aqui como esse episódio se liga à evocação do Sr. Sansão. Ele, Kardec, julgou por bem mencioná-lo aqui na Revista Espírita, porque encerra um eminente assunto de instrução. Nós estamos aqui aprendendo essas lições. E ele diz, Kardec, cremos cumprir um dever recomendando esse espírito às preces de todos os verdadeiros espíritas. Elas não poderão senão fortalecê-lo em suas boas resoluções. E Kardec, então, explica que a conversa com o Sr. Sansão foi retomada na sessão da Sociedade Espírita de Paris na sexta-feira seguinte, no dia 25 de abril, e deve ser então continuada, e nós vamos aqui continuar com esse estudo, acompanhando essas entrevistas agora na segunda evocação do Espírito Sansão, mas a primeira lá na Sociedade Espírita de Paris, porque já vimos que, na verdade, o espírito foi evocado, primeira vez, na autópsia espiritual, lá na Câmara Mortuária. Então, ele diz: estou perto de vós, meus amigos, quando foi evocado. Então, Kardec diz: consideramo-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro, e visto que o permitis, mais felizes seremos em completá-la para a nossa instrução. Ele responde, Sansão: estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. Kardec então pergunta: a ideia falsa que fazemos do mundo invisível é, o mais das vezes, o que nos leva à descrença, e assim, tudo que possa esclarecer-nos a tal respeito será para nós da mais alta importância. Nós vemos aqui, mais uma vez, a recomendação fica implícito, mas é explícita em vários momentos, de que não há nenhuma evocação por curiosidade, apenas para os fins de nossa instrução, de nosso estudo. Continua Kardec: não vos surpreendam, portanto, as perguntas que porventura vos fizermos. E Sansão responde: espero-as e não ficarei surpreendido. Então Kardec pergunta: descrevestes, agora fazendo referência àquelas respostas da autópsia espiritual junto ao corpo, ainda na Câmara Mortuária. Kardec agora vai aprofundar as impressões, as opiniões e também a capacidade de lucidez do espírito Sansão. Nós vamos acompanhando isso.
descrevestes luminosamente a transição para a outra vida. Dissestes que no momento de exalar o corpo, o derradeiro alento, a vida se parte e a vista se extingue. Será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? Sansão responde: mas de certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu invólucro, do seu corpo físico. Esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. É aqui que ele diz que perde a consciência, mas é também com a participação do próprio espírito esse desligamento, mas isso é o espírito que está consciente do que está acontecendo. Ele, portanto, confirma que há uma sensação dolorosa nesse esforço em que o espírito está lutando para se desvencilhar dos liâmenes, dos laços que o prendem ainda ao corpo físico. Kardec faz aqui uma nota. Diz: este caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, assim como nos que atingiram certo grau de desmaterialização, o desprendimento se opera sem esforço. É muito interessante porque é sempre o mesmo requisito para a felicidade, para a desencarnação serena, para o despertamento feliz e a continuidade da vida no plano espiritual de forma equilibrada, serena e feliz. É sempre a questão da consciência, da desperta e da evolução, do nível evolutivo do espírito. Kardec então pergunta, nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu sou Nádia do Couto Vale, nós estamos estudando juntos O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 2º da segunda parte, estudamos os espíritos felizes e aqui a trajetória do espírito Sansão. Nesta segunda evocação na Sociedade Espírita de Paris, mas a primeira na Sociedade Espírita de Paris, porque a primeira efetivamente foi lá na Câmara Mortuária. Kardec então continua: sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? E o espírito Sansão responde: isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou antes, habituou-se com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a sua ausência, por ocasião da morte, é por si só um grande alívio. Mas ficou claro aqui que esse alívio é só para os espíritos que estão preparados e que já entenderam, sobretudo com a doutrina espírita, que podem encarar a morte com tranquilidade, e isso impede o espírito de sofrer duplamente. E ele continua aqui nessa resposta: o descrente assemelha-se ao condenado à pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto, o desconhecido. Entre esta morte e a do ateu há paridade. Portanto, os descrentes, os incrédulos e os ateus têm essa experiência não feliz, porque não estão preparados, não conhecem o que vai acontecer, enquanto que
Nós, os espíritas, sabemos exatamente o que vai acontecer, mas nossos irmãos de outras crenças religiosas, pela fé, também podem seguir. Não conhecem o que nós conhecemos, estamos inclusive estudando aqui também, não conhecem as minudências, os detalhes, os ritmos, as fases do que nos acontece. Mas a fé faz com que eles sejam também assistidos. Kardec ainda pergunta, agora desenvolvendo a questão dos materialistas. Ele pergunta: haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem nesse momento que vão ser arremessados ao nada? Porque os materialistas acham que depois da morte do corpo físico não acontece nada, o espírito morre junto com o corpo físico. E Samson responde: sim, eles, os materialistas, acreditam em um nada até a última hora. Mas no momento da separação, o espírito recua. A dúvida empolga-o e tortura-o. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser. Quer algo apreender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão, ou seja, sem este momento doloroso de perplexidade em que o espírito está atônito diante do que vai acontecer ou mesmo do que está acontecendo a ele, porque então, no momento mesmo da separação, quando ele sente que está se desligando ou está sendo desligado, o espírito materialista ou o incrédulo se pergunta como é que vai ser aí, a partir dali, o que vai acontecer, o que ele pode esperar, mas ele não pode ter nenhuma impressão, porque não acreditou nunca em absolutamente nada. Kardec faz aqui uma nota, uma observação, aquelas notas preciosas que o nosso codificador sempre nos oferece, sempre com a sua modéstia, com o tamanho da letra menor para indicar que aquela é uma questão, aquele é um texto dele próprio, porque todo o resto do livro e dos livros básicos da codificação estão em um tipo, em um tamanho. As notas de Kardec, que são preciosas, mas ele, por humildade e por espírito de ciência, ele destaca as notas dele em tamanho menor. E ele aqui diz: em outras circunstâncias, um espírito fez-se a seguinte descrição da morte do incrédulo: experimentam nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se veem em escarpas de abismos prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem precipitar-se. Querem clamar, gritar e nem sequer um som podem articular. Então, vemo-los contorcerem-se, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo de que são vítimas. E continua Kardec aqui informando o que ele recolheu de descrições de um espírito que falou sobre a morte do incrédulo. No pesadelo ordinário do sonho, o despertar tira-vos a inquietação e aliviados sois pela compreensão de que sonháveis. O pesadelo da morte prolonga-se muita vez por longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. Tudo isso aqui nós verificamos, constatamos quando conversamos à mesa mediúnica com esses nossos irmãos incrédulos, materialistas, descrentes. E muitas vezes aqui também devemos dizer
que conversamos com espíritos que sofrem esse tipo de sensação, de impressão por anos, às vezes por muitas décadas e até mesmo por séculos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.